Ok, né? Então, ó, vamos iniciar o assunto de cones, tá bom? Deixa eu habilitar aqui a sala de espera, porque na medida que for entrando, eu vou vendo quem é que está entrando depois e vou anotando aqui na minha chamadinha, né? Para marcar a presença. E na medida que for saindo, eu também sou notificado, sabendo que a pessoa saiu da sala sem minha autorização, né? Então, umas particularidades do Zoom agora. Ele informa quando o aluno saiu e não assistiu a quantidade de aula suficiente para receber uma presença. Então tá aí, os cones. Os cones é uma figura espacial, assim como pirâmide, cilindro, né? Porque vocês já viram as três figuras anteriores, não é isso? Concorda aí? Vocês viram prisma, viram pirâmide, viram cilindro, não foi semana passada? E esta semana vocês estão vendo os cones, né? Assim como o cilindro, é uma figura bem fácil da gente trabalhar, bem tranquila da gente trabalhar, pelo fato dela ter uma base fixa, né? Muitos alunos relatam para mim que a maior dificuldade deles, quando se está nas outras figuras, como por exemplo na pirâmide, né? Ou no prisma, é a base que vai vir. Pode vir qualquer base, é aleatória, diferente do cilindro, que a base você vai sempre ter uma roda na base do cilindro. A mesma coisa se aplica ao cone. Então, para a gente falar do cone aí direitinho, eu preciso lembrar a vocês que o cone ele é um primo de primeiro grau da pirâmide, né? Em outras palavras, é como se o cone fosse uma pirâmide, só que de base circular, tá bom? E isso facilita para a gente porque as mesmas propriedades que a pirâmide contém, o cone também vai conter. As mesmas propriedades. As fórmulas que você utiliza na pirâmide, você vai poder utilizar no cone também, ok? Seja bem-vindo aí, Sasha. Estava dormindo, né, Sasha? Ele chegou atrasado. Mas tranquilo. Hoje é sexta-feira de feriadão, eu perdoo. E aí, os cones, eles têm essas particularidades. Então, as mesmas formas que vocês vão utilizar, ou que utilizaram, né, comigo, em pirâmides, a gente vai utilizar nos cones. Só que com algumas alterações básicas, só para ter uma compreensão bacana. Por exemplo, existe uma relação importante, que vocês estão vendo aí na tela, do cone, que é essa relação que envolve a geratriz. O que é a geratriz do cone? É como se fosse a aresta lateral de uma pirâmide, né? A aresta lateral de uma pirâmide. Para ser mais preciso, né, ainda eu não considero como se fosse a aresta lateral. Eu, na minha opinião, considero a geratriz de um cone como se fosse o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? É aquela altura do triângulo da face lateral de uma pirâmide. Então, para mim, na minha opinião, a geratriz seria esse camarada. Ele tem uma aparência melhor com o apótema. Mas há professores que preferem aceitar como se fosse a aresta lateral. Tá bom? O cálculo é o mesmo, a teoria vai depender de cada professor que queira utilizar, né? Então, continuando aí, essa relação aí, se você observar, ela é uma relação vinda, né? Ou seja, derivada do teorema de Pitágoras, aplicado nesse triângulo aqui. Então, aplicado... volta, rapaz. Avançou demais, tá muito rápido. Não? Deixa eu voltar aqui. Grande Marcos, seja bem-vindo aí, viu? Seja bem-vindo, grande Marcos. Dormiu um pouco mais, né? Mas tranquilo, vamos lá. Então, esse triângulo daqui, que eu estou riscando aqui, ele, aplicado o teorema de Pitágoras, chegamos nessa relação aí, que é geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Okay? E essa relação aí, vocês vão utilizar bastante essa relação durante, vamos dizer, qualquer questão que envolva um cone.
Eles sempre vão solicitar que você use essa relação. Por quê? Eles geralmente, né, sabem, né, que para se desenvolver todas as particularidades do cone, você precisa desses três elementos: geratriz, altura e raio. Você precisa dos três. Só que o camarada que está preparando a questão para você lá, ele sabe também que se ele tirar um desses três, né, a estrutura não vai ficar firme, igual um tripé. Se a gente tem um tripé, uma das pernas quebrar, já era. Você vai ter que consertar aquela perna ou comprar outro tripé, porque não tem condições dele ficar dele ficar em pé com duas pernas só. Né? Então, o que é que o camarada da questão faz? Ele vai omitir uma dessas informações para você ir em busca. Né? Normalmente, eles omitem o raio. E eles omitindo o raio, usando essa relação, eles vão dar a geratriz, vão dar a altura. Você usa essa relação, já acha o raio logo de cara, e aí depois vai desenvolver o que é pedido pela questão. Então, normalmente é isso que acontece. Tá bom? Então, normalmente é o que acontece com vocês. Nas questões, né? Deixa eu avançar aqui. Então, cone de revolução. A UPE, por exemplo, já que vocês vão fazer o SSA, ela ama o cone de revolução. No terceiro ano do ensino médio, é normal a UPE cobrar o cone de revolução pelo simples fato. Ó, vocês vão ver comigo, né? Eu acho que daqui a mais ou menos aí uns 15 dias, se a gente firme aí, acho que mais ou menos uns 15 dias a gente já está chegando em geometria analítica. E aí a UPE gosta muito de misturar esse assunto de cone, né, com a geometria analítica, que é o que a gente chama de cone de revolução. Professor, para que serve isso? Poxa, ele pode fazer o seguinte, ele te dá as coordenadas daqui, ó. Vamos imaginar 2 e 3. Estou só imaginando, tá bom? Não é nem 2 e 3, aqui seria 0 e 3. Aqui, 2 e 0. E aqui o 0, 0, coordenada aí. Claro que eu não vou fazer o cálculo, não, mas se der um giro de 360 graus aqui, ó, nesse danadinho, dando o giro de 360 graus, ó, a gente gera um cone. E aí, através das relações analíticas, você vai poder calcular a distância. Por exemplo, a distância do ponto A até B é a altura, do ponto A até C é a geratriz, e do ponto B até C é o raio, que são os elementos base para você desenvolver a questão lá e o que se pede, se ele pedir o volume, se ele pedir a área, aquela coisa toda. Então, ele gosta muito de misturar com a analítica, né? Quando a gente tiver lá em geometria analítica, que finalizar a geometria analítica, me lembrem para eu trazer questões para vocês que envolvam a geometria espacial e a geometria analítica, nesse estilo aí. Vocês é só me lembrar, professor, não esqueça, quando a gente terminar o assunto de geometria analítica, a gente fazer questões desse, caso eu esqueça, tá bom? Caso eu me lembre, que eu provavelmente vou me lembrar, que eu estou anotando aqui na agenda, né? Não vou esquecer para trazer essas questões para vocês. Não, precisa de circunferência, né? Na verdade, a gente vai até circunferência, até a equação da circunferência. Qual é o detalhe? Né? A parte da equação da circunferência, lá no Enem, ele só cobra mais ou menos assim, para você dizer o raio da circunferência, para você encontrar os pontos extremos, só besteirinha da circunferência. Ele já dá pronta a equação da circunferência e você só vai aprender a analisar, extrair informações ali da circunferência. Ok? Mas se você tiver até a equação geral, dá sim para desenrolar. Até a equação geral da reta dá para desenrolar, tá bom? Mas a gente vai praticar, não se preocupe, né? Em pelo menos aí 3 aulas, 4 aulas, a gente finaliza o nosso cronograma, né? E aí, quando a gente finalizar o cronograma, tem uma pretensão aí da gente ficar só resolvendo questões de vestibulares dos livros de vocês, e a gente vai ficar só resolvendo questão, só resolvendo questão, só resolvendo questão. Tá bom? Fazendo simulado, resolvendo questão, vai ser bem bacana esse momento para a gente aí, bem prático. Deixa quando finalizar. Lembrando que quando eu finalizar a geometria espacial, falta somente um conteúdo, né, que é a esfera. A gente já está em cone. Quando terminar a esfera, eu vou fazer um simulado diagnóstico de vocês, somente de geometria espacial, tá bom? Igual a gente fez quando terminou geometria plana. Eu
eu passei um simulado. Aí nesse dia, vocês não terão aula ao vivo, porém, eu vou colocar o simulado com hora marcada, todo aquele processo, e vocês vão poder fazer somente no horário da nossa aula, tá bom? No horário da nossa aula, não vai poder fazer qualquer horário. Então, é claro que eu aviso antes, comunico a vocês tudo direitinho. Então, no horário da nossa aula, você vai sentar lá e vai fazer o simulado. Naquele período ali, vamos dizer, nos 40 minutinhos ali, você vai desenrolar aquele simulado, naquele tempo ali de aula. Passou o tempo, já não faz mais, tá bom? E aí eu vou ver como é que eu faço, como a gente tem 2 aulas assim quebradas, aí tem uma aula na segunda-feira abençoada, possa ser que eu faça a liberação do simulado nesses 3 momentos. E aí cabe a você escolher qual o melhor desses 3 momentos. Aí, quando for esse simulado, nessa semana desse simulado que a gente estiver fazendo, aí não teremos aula ao vivo. Vocês vão se dedicar somente ao simulado diagnóstico, tá bom? Que é para eu avaliar aí como é que vocês estão indo em relação à geometria espacial, se eu posso avançar para a analítica ou se eu tenho que revisar e fazer vocês aprenderem um pouco mais em geometria espacial. Ok? Simulado vai ser 100% virtual, tudo direitinho, tudo bonitinho, aquele mesmo esquema, gosta de resolução, você vai mandar a resolução para mim pelo sistema, tudo bonitinho, tá bom? Não se preocupem que vai dar tudo certo. Okay? Até lá eu aviso a vocês. Então vamos ver como é que se comporta aí esse cone de revolução. Vê a animaçãozinha aí passando na tela de vocês. Como seria esse giro aí de 360, né? Então o cone ia dar essa volta toda, só que com as coordenadas que a gente já tinha analiticamente, você com facilidade você ia já ter as 3 informações do cone: geratriz, altura e raio. E isso era o suficiente para vocês responder qualquer coisa, tá bom? O suficiente para você responder. Rapaz, tomei um susto. Torneira aqui, chegou água aqui, achei que estava ligado, nem vi. Rapaz, pensa numa pressão. Ó, continuando aí, ó, então, quando de revolução, basta você ter esses elementos básicos, viu, minha gente? Você tem esses elementos básicos, que é o raio, a altura e geratriz, você tem tudo sobre ele. Já eu mostro as fórmulas a vocês, vocês vão ver isso aí, né? Uma outra fórmula e relação que é importante vocês terem é a relação do ângulo θ. Tá bom? Então, a relação do ângulo θ aí. Essa fórmulazinha aí, ela é em radianos, tá bom? É em radianos. Quem é aluno meu não gosta muito dessa unidade de medida, os radianos, né? Eu, particularmente, não gosto de recomendar meu aluno trabalhar com radiano. Eu prefiro que ele sempre converta para graus, porque é mais, como é que eu posso dizer, mais familiar trabalhar com os graus. Mas aí é só você trocar ali o 2π por 360, tá bom? E aí você vai ter a fórmulazinha em graus, ok? Se você quiser aí, é só substituir aquele π por 180 e multiplicado por 2 dá 360. Você chega na mesma fórmula, só que em graus, ok? E aí você trabalha com os ângulos em graus. Por que isso, professor? Estou dizendo isso porque ano passado caiu uma questão no Enem, né? Ano passado não, foi ano retrasado, na verdade, em que ele dava um cone e ele pedia simplesmente o ângulo do vértice desse cone. E muita gente ficava voando. Meus alunos não, com certeza não ficaram voando. Só aquele que não quis prestar atenção, mas eu garanto que a maioria conseguiu acertar numa boa. Por quê? Era só usar essa relação aí e acabou-se. Você desenrolava aí com tranquilidade a questão, tá bom? Para descobrir o ângulo. Bastava ter o raio e a geratriz, multiplicar por 360, acabou-se. Você tem o ângulo do vértice do cone. Ok? Então, sempre lembrar. Raio dividido por geratriz, multiplicado por 360, você encontra o ângulo, né? Dá um exemplo rápido aqui. Por exemplo, se a gente tivesse o raio aí, esse raio aqui, ele fosse, vamos dizer, 10, e a geratriz aqui, ela fosse, deixa eu ver, ela fosse 8. Pronto, geratriz 8 e raio 10. Então, a gente ia ter o ângulo ó, igual a 360, que multiplica 10 dividido por 8. Simplificando aqui, ó, por 2, é que vai dar 5.
e por 2 aqui vai dar 4. 360 dividido por 4 vai dar 90 vezes 5, 450. Então, o ângulo θ desse exemplo que eu dei aí é de 450 graus. Então, seria o ângulo desse cone aí. Beleza? Então, é sempre lembrar que o ângulo θ pode ser solicitado para vocês aí. O Enem gosta de solicitar esse ângulo aí. A UPE não gosta muito não, mas o Enem gosta. Existe também no cone a secção meridiana, que é uma secção, um corte, né, na vertical. Bom, esse corte na vertical sempre vai gerar um triângulo isósceles. No caso da nossa figura aí, ele gerou um triângulo equilátero. Tá bom? Mas a maioria, em 99% dos casos, quando se dá um corte no cone, ele gera apenas um triângulo isósceles. Beleza? Avançando aí. Existe também a secção transversal, assim como pirâmide, e é nessa secção transversal que mora a ideia da gente de encontrar o tronco de cone, né? Então, o tronco do cone surge através daqueles cortes ali. Existe fórmula para o tronco de cone, mas eu prefiro que meus alunos não decorem essa fórmula. É proibido ver essa fórmula, ver que fórmula grande. Tá bom? É melhor a gente calcular e trabalhar com o tronco de cone usando regrinha de 3. Aí eu trouxe um exemplo aí para mostrar a vocês que é possível a gente utilizar a regrinha de 3 no cone. Vamos ler aí a questão. Ó, era para ter aí o volume, tá? A volume, né? Mas tá não. Esquece o erro de português aí. O volume de um cone, aí tá A volume. Então, o volume de um cone é 36 centímetros cúbicos. Uma secção transversal feita a 3 centímetros da base gera um cone com 9 centímetros de volume. Calcule a altura desse cone. Né? Então, ele quer saber a altura do cone todo. Né? Então, ele diz o seguinte, diz que foi feito um corte em relação à base de 3 centímetros e ele quer a altura toda do cone. Deixa eu afastar aqui o chat. Ficar mais fácil para trabalhar aqui. Pronto. Então ele quer a altura desse cone toda. Tá bom? Então ele quer esse H. E esse pequenininho aqui eu vou chamar de Hzão, tá bom? Então esse pequeno aqui é como se fosse Hzão menos 3, né? Porque eu estou tirando 3 centímetros. Então aí a gente vai fazer a regra de 3. O volume da grande, que é 36, está para o volume da pequena, que ele disse que gerou um volume de 9. Assim como a altura da grande, que é o H, está para a altura da pequena, que é H menos 3. Como eu estou falando de volume, então eu tenho que elevar ao cubo essa grandeza aqui. Tá bom? Então eu tenho que elevar ao cubo essa grandeza. Porque eu estou falando de volume. E aí vamos lá, vamos calcular aí. 36 dividido por 9. 36 por 9 dá 4. Aí, operação inversa da potência, né? Então, se está o cubo, vai para o lado de lá como raiz. Então, raiz cúbica de 4 igual a H sobre H menos 3. Ok? Aí temos aí, H menos 3 vem para cá multiplicando. Então, temos raiz cúbica de 4H menos 3 raiz cúbica de 4 igual a H. Okay? Vou deixar aí H somente do lado de cá. Quer dizer, para facilitar, vou calcular essa raiz cúbica, não. Vou deixar assim, tá bom? Raiz cúbica de 4. Só um exemplo. Eu vou passar o H para cá, vai ficar assim. A raiz cúbica de 4H menos H, que é igual a 3, passei o 3, raiz cúbica de 4, para o lado de cá. Okay? Aí temos aí, botando em evidência o H, temos raiz cúbica de 4 menos 1 igual a 3 raiz cúbica de 4. Para finalizar, H vai ser igual
3 raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 4 menos 1. Beleza? Então, isso aí é o valor da altura que encontramos aí desse cone baseado nessa regrinha de 3. Tranquilo aí, meu povo? Até agora? Pronto. Aí chegamos às fórmulas propriamente dita do cone. São as mesmas fórmulas da pirâmide, porém, temos aí, lembrando que essas fórmulas elas são aplicadas a ambos os cones, seja ele reto ou seja ele oblíquo, como vocês estão vendo aí, ele tortinho, tá bom? São as mesmas fórmulas. O que diferencia é como você vai encontrar a altura desse cone. Por exemplo, no cone oblíquo, você vai usar relações trigonométricas para chegar nessa altura. Porque aqui dá um triângulo retângulo, aí você vai usar relações para chegar aí na altura. Tá bom? Então, não tem diferença nas fórmulas. É as mesmas. Só o que muda é como você vai chegar no valor do H, porque ele está presente aí em diversas fórmulas aí. Tranquilo? Até aí, alguma dúvida? Antes da gente responder os exercícios aí, alguma dúvida aí? Não? Então vamos lá. Questão de número 1. Um cone reto tem 10 centímetros de altura e raio da base igual a 4 centímetros. Dado π igual a 3,14, calcule. Letra A. Qual a medida da sua geratriz? Ó, lembra que eu disse a vocês que as questões sempre gostam de omitir uma das informações, para você sempre ser forçado a usar aquela relação de g ao quadrado igual a h ao quadrado mais r ao quadrado. Veja que dessa vez ele deu a altura, ou seja, deu o h, ó, e deu o raio. Aí está faltando quem? Geratriz, que é justamente o que ele pede na letra A. Então, geratriz ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Geratriz ao quadrado vai ser igual a 10 ao quadrado é 100, 4 ao quadrado 16. Então, a geratriz vai ser igual a raiz de 116. Beleza? Raiz de 116. E não tem raiz exata, né? 116. Então, raiz de 116 não tem raiz exata. Mas a gente pode fazer essa raiz de 116 do jeitinho que o Diego acabou de escrever. É a mesma coisa que 4 ao quadrado vezes 29, né? 4 ao quadrado vezes 29. Então, a gente pode escrever assim, ó. Raiz de 4 ao quadrado não, 2 ao quadrado, né, na verdade. Então, 4 vezes 29. Raiz de 4 a gente sabe quanto é, que é 2. E aqui temos a raiz de 29. Okay? E aí chegamos na geratriz. Beleza, meu povo? Oxe, acabei avançando aí. Tem as outras letras. Letra A respondida. Letra B. Ele pede a área lateral. Quem lembra aí da fórmulazinha da área lateral? Escreve aí no chat para a gente ver participação. Para não dar sono. Quem lembra? Só voltar o slide aqui para vocês verem. Área total, área da base, área lateral e volume. Então, a área lateral era o quê? 2π RG. Lateral é 2 vezes π vezes o raio vezes a geratriz. Então, 2 vezes 3,14 vezes o raio, ele deu aí que é 4, e a geratriz que é 2 raiz de 29. Então, 2 vezes, agora é com vocês aí, calcula aí quanto é que está esse produto aí. 2 vezes 3,14 vezes 4 vezes 2. Calcula aí para a gente ver quanto é que dá. Pode arredondar para o inteiro mais próximo, fica melhor. Arredonda para o inteiro, se der decimal.
E aí, quanto dá? Quanto é que dá aí? R$ 50 raiz de 29, isso mesmo. 50 raiz de 29. Aproximado, é isso mesmo, Digão. Vou botar aproximado. Letra C, área total. A área total é dado por área da base mais área lateral. Isso aqui vai nos dar o seguinte. A área da base é πr ao quadrado. Então, 3,14 vezes 4 ao quadrado. Mais a área lateral que a gente acabou de encontrar. 50 raiz de 29. Bom? Então, 3,14 vezes 16. Iremos encontrar 50,24. Vou arredondar para 50. Mais 50 raiz de 29 seria a área total. E a medida do ângulo? Como ele não especificou aí, vamos calcular em graus. 60 vezes o raio dividido pela geratriz. Então, o raio é 4. E a geratriz, dessa vez eu vou calcular a raiz de 29 e multiplicar por 2 e arredondar, tá bom? Então dá aproximadamente 11. Aproximadamente 11. Então, 360 vezes 4 dividido por 11. Então, a gente vai encontrar aí aproximadamente 131 graus. Beleza? Tranquilo aí, minha gente? Então, ó, cone é tranquilo, né? Não tem essa dificuldade toda. Vê, vou passar a tarefinha de casa para vocês agora. Qual é a fórmula da letra D? Vou colocar aqui agora. Fórmulazinha. Θ é igual a 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Ok? Então, essa é a fórmula da letra D. Ó, eu vou passar agora as próximas questões para vocês responderem aí numa boa, trabalhar direitinho essas questões, né, sobre cone. E vocês vão fazer o seguinte, né? Na próxima aula agora, de 10h30, não estarei ao vivo. Nesse horário, vocês vão reservar esse horário para responder essas questões. Combinado assim? Então, vou passando aí, vocês terem o print aí das questões, tá bom? Segunda questão aí. Aí, quando vocês responderem essas questões, vocês mandam a foto da resolução para mim, do caderno de vocês. Pá, ok? Não precisa se preocupar, eu vou acertar, não. Eu só quero ver como é que está o andamento de vocês, né? Se o assunto realmente fluiu, se vocês conseguiram entender direitinho. Manda no WhatsApp mesmo, tá bom? Não precisa mandar em plataforma, nada não. Manda só no WhatsApp para mim mesmo, no WhatsApp pessoal, ok? Não se preocupe se caso você receber a mensagem que eu não estou disponível, mas eu vejo lá. É porque como eu tenho aula com o primeiro ano, então provavelmente vou estar em aula também, ok? Próximo. Para interagir um pouquinho, aquele que não assistiu nossa aula ao vivo, que estiver assistindo aí lá no nosso canal lá, né? Estiver assistindo aí no nosso canal, comenta suas respostas aí, resolução dessas questões aí também, tá bom? Vamos interagir um pouquinho aí no canal. Aquele que faltou a aula ao vivo aí, só interagir que a gente vai desenrolando, tá bom? Quarta questão. Quinta questão. Pronto.
Agora, pergunto a vocês se teve alguma dúvida. Lembrando e reforçando, não teremos aula ao vivo às 10h30, tá bom? Às 10h30 vocês vão fazer essas questões que eu passei para vocês aí. Tranquilo? Manda a resolução no WhatsApp. Se você não tem nenhuma dúvida, aquele abraço, bom fim de semana e bom feriadão. E com moderação, caso algum de vocês vá para a praia, viu? Não esqueçam da máscara, não esqueçam das precauções contra essa Covid-19 aí. Ok? Meu muito obrigado de coração, né? E feliz Dia das Crianças para todos vocês também, querendo ou não, todos nós temos uma eterna criança dentro da gente, né? Mas deixa lá pro dia 12, a gente comemora mais esse Dia das Crianças aí. Tchauzinho para vocês. Bom fim de semana. Tchau, tchau.